Criaste dos céus a terra só para o teu louvor. Todas as nações virão e se prostrarão e confessarão: Tu és o Senhor. Proclame a glória do Pai. Proclame a glória do Filho de Deus. Seu nome é santo, todo-poderoso, aquele que era, quem há de vir. Proclame a glória do Pai. Proclame a glória do Filho de Deus. Toda a terra clamará, ungido de Deus, lírio dos vales, raiz de Davi, Rei dos reis, Jeová Rafa, o leão da tribo de Judá. Rei dos reis, Jeová Rafa, o leão da tribo de Judá. Proclame a glória do Filho de Deus. Seu nome é santo, todo-poderoso, aquele que era, quem há de vir. Proclame a glória do Pai. Proclame a glória do Filho de Deus. Toda a terra clamará, ungido de Deus, lírio dos vales, raiz de Davi. Te adoramos, ó amado Senhor. Minha amiga! Não é programa de sexta-feira. Não é. Joyce Bernardo Amém, hoje com a amiga. gente. Muito bom. Ah, não, ouvir você. Ai, muito É o bom céu. estar aqui. Ah, não! É sim. Muito bom estar aqui, amiga, muito. Sempre a gente junto, trocando, aprendendo. Nossa, muito bom. Obrigada, Amém. obrigada. Sempre. Joyce, Proclame a Glória é o título do CD e também o nome da música. Exatamente, pastora. E eu peço até para nossas queridas de casa, nossos queridos, possam estar orando pelo meu próximo CD. Não é tão fácil, né, gravar CD. A gente que faz, né, queiram fazer as coisas direitinho, não é fácil. Mas ore, porque eu creio nesse mistério, nesse milagre. Deus é bom demais. Nós vamos Amém. estar acompanhando a Joyce em oração. Agora, para fazer convite para você, como é que faz? Ok, você pode estar ligando para o telefone 2573-4658, 21, Rio de Janeiro, 2573-4658, ou ministériojoycebernardo@gmail.com. Facinho, facinho, durante o louvor você também acompanhou. Agora a gente vai acompanhar o Curta na Tela, uma sugestão de filme bem interessante. Dá uma olhadinha. Na comédia romântica Juntos pelo Acaso, Holly é uma promoter de sucesso e Eric é um promissor coordenador de esportes. Após um primeiro encontro desastroso, a única coisa que compartilham é a antipatia que têm um pelo outro e o amor pela afilhada Sophie. Só que um acidente fatal deixou a menina órfã dos pais e a dupla foi designada para cuidar da pequenina.
É quando ambos se tornam a única família de Sophie e se veem obrigados a colocar suas diferenças de lado. Tentando equilibrar suas ambições profissionais e eventos sociais concorrentes, eles terão que encontrar sentimentos em comum para conseguir viver sob o mesmo teto. Curta na tela, Juntos pelo Acaso. De volta com o Espaço Feminino e o filme Juntos pela Casa. Já me deu vontade de ver, amiga. Tudo de bom. Já me deu Vocês vontade. não viram não ainda? Já Não, me deu ainda não. vontade. Gente, Vou assistir. é muito legal. Uma experiência, assim, muito bacana. Incrível, com muito certeza. legal mesmo. Com a gente hoje no tema Família do Espaço Feminino, a pauta Meu Bebê Nasceu e agora uma segunda parte, porque o assunto foi muito bom e a gente precisou aí de mais tempo para dar aquela continuidade. É Gabriela verdade, e Joyce hoje aqui. Gabriela Cozendeia é psicóloga e Joyce Bernardo, mãe, esposa, Multifunções. cantora, enfim, são várias Só uma as... parte. Pois Todas, não. todas nós. Todas. Sim, todas nós. Todas? Todas nós. Todas Todas. nós. Quantidade de Bem coisa colocado. que a gente já fez até chegar aqui, a essa hora para estar aqui. Exatamente. Já pensou? Muito bem colocado, Exatamente. Gabriela. Agora eu queria também dizer para você que está em casa que a Anne Ferreira, Cake Designer, está aqui preparadíssima, não é isso, Anne? Isso Para aí. nossa receitinha de hoje, o cupcake de amendoim. Cupcake de amendoim foi uma receita que eu criei Aham. para uma festa junina de um amigo que teve. Aí eu falei, Aham. vou fazer uma coisa especial. Mas olha, o perfume tá assim, já tá Não, vindo. ele é maravilhoso. Já tá vindo O por amendoim aqui. já tem um cheiro bem Não é? forte, né? Tem um cheiro delicioso, um E- perfume delicioso. É, eu faço ele com doce de leite, ele fica super gostoso. Parece uma paçoca em bolo. Mas olha, eu só te digo, Anne, que a Daniele Azevedo, Arrasa. que é assistente de direção desse programa, eu não sei se ela nos ouve nesse momento. Claro, com toda certeza. Ela não gosta muito, não é, Joyce Bernardo? É verdade, às vezes vai ficar tímida. Você gosta desse tipo de cupcake, Daniele Azevedo? Não só gosto, como já quero que reservem um pra mim aí, pra não acabar. Não Vou sei pegar se o minha Bruno, senha. se o Marrom, o Vai ter Supermax bastante vão... aqui. Como é? Pois é, o Bruno tá dizendo não é de comer, mas vai aceitar, então tem uma Vai senha. fazer esse esforcinho, né? Ah lá, Anne, vamos fazer um esforcinho, Anne. É. Olha o papo dessa produção. Meio difícil resistir esse cheirinho, né? Gente, ó, já a gente tá aí contigo, Anne. Tá bom. Então é o seguinte, vamos dar continuidade a essa conversinha sobre Meu Bebê Nasceu e Agora. Gabriela, assim, a gente sabe que a mulher, nesse momento da maternidade, em que o bebê começa a crescer, né? Aquele momento ali, daquele aconchego, daquela coisa do colo, do amamentar, ela começa a se tornar, assim, um certo desafio para a mulher, porque aí ela precisa ver levantar os olhos dela e ver outros lugares para além daquele momento. E é muito, muito difícil. Joyce que o diga, né? É, e o meu mama até hoje, né? Então, Quantos é um meses tem vínculo- o João? 1 ano e 3 meses. Eu falo que é o meu bezerrão, porque é um bebê grande, com 8 dentinhos e quer mamar e a hora ele quer mamar, a qualquer momento ele quer mamar. Então é uma doação, mas eu sinto muitas vezes que eu preciso dar um pouco o seu espaço e o meu espaço também, João. Né? Eu acho que é muito importante isso. Né? Preciso pegar isso que ela está falando aqui como exemplo, né? Pode ir. Depois a gente até volta um pouquinho, até o período que chegou a amamentar. Muita gente se cobra, né? A gente estava falando no outro programa que a questão de amamentação. E quando parar, Ai, que dúvida. né? Preciso voltar um pouquinho. Quando a gente começa essa relação com o bebê, a gente fica tão envolvida e é preciso que seja assim, Joyce, porque a gente entra, como foi citado, como se fosse uma bolha, né? Você envolvida, espera-se que aconteça a relação assim dessa forma, aquele envolvimento. Só que chega um determinado momento em que a mãe precisa se discriminar do bebê e o bebê precisa se discriminar da mãe, para a mãe continuar. Que nasceu a mãe, né? Nasce a mãe quando nasce o filho. Sim. Né? Então, o bebê faz a mãe. Nasceu essa mãe,
que não existia para algumas, para outras já existia, mas aquela mãe daquela criança está nascendo agora. Então, quando se discrimina, muitas vezes a dificuldade aí de poder voltar a trabalhar, de poder pensar nas próprias coisas sem sentir culpa. Por que a gente sente tanta culpa, né? Isso é um problema tão sério. Fala isso tanto, né? Mulher sentir tanta culpa, por quê? Por quê? Meu Deus. Mas a gente precisa trabalhar isso e a questão da amamentação. Na minha área, que é a psicologia, a gente entende que até 1 ano, né, é o suficiente para o bebê ter os nutrientes e para a questão da emocional, do contato, do aconchego. E a gente escuta muito a dificuldade mais da mãe de fazer o desmame, né? Quem pôde viver isso sabe como é duro, né? Só que se a gente puder pensar de uma outra maneira, você que está em casa, está amamentando, está passando por esse momento, né? Como é que eu vou fazer para parar? Porque aquele momentinho ali que eu tenho com o meu bebê, você vai poder ter o mesmo momento com ele, você só não vai estar dando seio, né? Então ali já é um outro momento em que essa separação que é necessária, né? Para o bebê começar a se enxergar ele como ele mesmo e a mãe como mãe e uma outra pessoa que agora tem a responsabilidade maior, que tem um bebê para cuidar, mas que precisa fazer suas coisas, ir para o seu trabalho, né? Planejar para que ela se enriqueça e chegue, porque é maravilhoso quando você chega em casa, mas você está aqui hoje, olha esse sorriso. Você vai chegar em casa, você vai ter muito para se doar, vai ser uma troca com ele, não é verdade? Verdade. A pastora participou muito disso. E eu abro meu coração, que teve uma vez que eu entrei em crise. E eu acho que a gente tem que falar mesmo, porque pode ser que alguém aí do outro lado possa estar passando pela mesma coisa. Logo quando o João nasceu, eu esperei por 12 anos para que ele nascesse. Então, meu neném nasceu, né? Então, aquela doação, 24 horas ali com o meu filho direto. Só que agora, nessa fase que o João começou, né? Ele já está com 1 ano e 3 meses... Eu cheguei num ponto que eu até... Teve um dia que eu, né, pastora, nós fomos conversar, nós conversamos. Eu não conseguia ir para um quarto se o João não me visse, ele começava a chorar. Desculpe, também eu não conseguia ir no banheiro. Que meu filho começava a chorar. Quer dizer, uma dependência que começou a me trazer um pouco assim de aflição. Porque, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu também não preciso incentivar no meu filho um pouquinho mais de independência, uma autonomia, porque na vida ele não vai me ter a todo momento. Então eu comecei a refletir. E foi muito de Deus, porque a gente começou a toda semana, né, pastora, tá gravando aqui. E Deus é lindo. E aí eu comecei a deixar toda semana o João na minha mãe um dia. E aí eu fui sentindo que aquele vínculo, o primeiro dia minha mãe falou que ele chorou ininterruptamente, não parava de chorar. Mas no segundo, ele já viu que eu voltava. Então, eu acho que é importante a mãe tomar o primeiro passo. E não quer dizer que você não ame o seu filho, você ama apaixonadamente. Mas você também precisa ter aquele seu momentinho, né? Lembra, pastora, que nós fomos no shopping, eu e a pastora Márcia, fomos ali no Barra Shopping, tomar um sorvetinho, que ninguém fica triste com isso, né, pastora? E eu pude deixar João na minha mãe. Mas isso foi o quê? Com, sei lá, 8 meses que João estava. Eu fui sair de casa para tomar um sorvete. Isso que você tá falando é muito importante também, porque... E fazer isso sem culpa, fazer inteira. É importante a gente estar realmente naquele local onde a gente se encontra. Né? E a mesma coisa com o filho, porque... Márcia, Joyce, é muito importante, é mais importante do que a quantidade do tempo que você está junto com seu filho, a qualidade. Quando você chegar feliz da vida, você fez o que gosta, está realizada e poder estar ali para ele, né? Trocando com ele. Pensei nas mães que tem que deixar filho na creche. Culpa que chega em consultório, você fala, tem muita paciente passando por isso, querendo engravidar, paciente querendo voltar ao trabalho e com esse, né, esse ponto aí para resolver. Como fazer, né? E deixar na creche. Ele vai sobreviver. Sem a gente, na creche é um lugar preparado para isso.
Vai sobreviver, vai sobreviver. Agora, Joyce, nesse momento em que o João tá crescendo e tudo mais, como é que você recebia o teu marido nessa relação entre vocês dois? Isso foi muito legal. Isso foi muito legal. Desde quando o João tinha mesezinho, bebezinho mesmo. Tava chegando a hora de Alexandre chegar, meu marido do trabalho. Eu falei, filho, daqui a pouco o papai vai chegar. Daqui a pouco o papai vai chegar do trabalho. E quando o Alexandre chegava, eu fazia uma grande festa, né? Filho, o papai chegou! O papai chegou! Então, foi muito interessante, porque a primeira palavra que meu filho falou foi papai. Legal. E assim, e hoje eu falei isso, e engraçado que hoje o meu esposo abriu a porta, o João estava no quarto dele e ouviu, papai! Quer dizer, ele sabia que era o pai dele, né? E quando Alexandre pegou o João no colo, eu falei assim, amor, eu não me arrependo nem um pouco de ter ensinado o primeiro nome papai. Eu senti que o Alexandre ficou até emocionado ali também. Porque é importante, mesmo que a pessoa, de repente, em casa, você é uma mãezinha que não tem o pai do seu filho ao lado, mas é importante essas referências. Porque, exatamente. Porque, assim, muitas vezes o pai biológico, ele não está ali. Mas existe uma função que a gente chama de função paterna, que ela é muito importante. Agora, Gabriela, fala para essa amiga de casa a importância dessa figura que se coloca nessa relação mãe e bebê, que ajuda essa mãe e ajuda esse bebê também na constituição dele. Eu posso te dizer que ele que vai salvar, ele é a cereja do bolo. O pai, ou quem representa a função paterna. Não é bom demais? E os pais, eles estão chegando depois, né? Os pais são adotados. Eles chegam depois na relação. Seu filho já é concebido na ideia. Antes de nascer, ele marca a presença pela ideia. Vamos ter um filho. Quando é assim. Quando não foi planejado e o filho... A mulher descobre que está grávida, né? Ainda assim começa a tomar espaço fisicamente na barriga da mulher, as sensações todas. A mulher é privilegiada por poder sentir. E eles, tadinhos, não vão saber nunca como é isso. E eles conseguem, né? Aí já uma vez eu dei uma entrevista, se os pais engravidam. Não, eles não engravidam, mas eles podem viver intensamente. O pai está grávido? Não, não está grávido. Ele está acompanhando intensamente aquilo, só que do lado de fora. Então, ele precisa ser inserido, e até mesmo por uma coisa muito importante. A presença do pai, em psicanálise, se fala que ele marca a lei. É o nosso limite. Como o ser humano vai lidar com os limites na vida, é muito importante. Então, o pai precisa ser inserido, né? Isso que você fez foi muito bacana. E hoje em dia é muito legal ver, eu vejo... Não sei vocês, os pais participando de muita coisa, porque as mulheres trabalham, tem os maridos que também ajudam em bastante coisa. Desde quando logo o João nasceu, eu também não tentei excluir muito o Alexandre. Falar, amor, você vai entrar no banho? Dá um banho no João também. Legal. Entendeu? Então, meu marido... Aí eu pego ele aqui, amor. Acabou de dar banho, eu pego ele, seco ele. Então, a gente não gosta de trocar fralda. Isso aí, homem, às vezes, tem uns que não gostam, né? A gente pega essa parte. Medo, né? Mas a gente respeita também. Mas é importante, realmente, a gente poder dividir as coisas em casa. Sexta-feira, o João teve febre. Primeira febre, gente. Posso dizer que eu fiquei meia perdidinha, sabe? Primeira febre, nunca teve febre, e vomitou, passou mal. Emoção que você nunca sentiu, né? Nunca senti isso. E o meu marido falou pra mim, calma, amor. Eu gritei, Alexandre, amor! Ele veio, né? Ele veio. E aí ele, calma, amor. Ele me temperou, me segurou a minha onda. Que eu já tava ficando nervosa. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Quer dizer, até nas partes boas e ruins, eu acho que é muito importante a gente dividir. Né? Porque o filho não foi feito só por nós dois, Tem que inserir. É o trio, né? Isso para criança em primeira instância, né? A gente falando deles aqui, e para todo mundo. Lembrei de uma coisa importante que eu não posso deixar de falar. Não deixe seu filho dormir na sua cama.
Isso aí, lugar do filho. Quando a gente está falando de o filho, ele chega, ele vai ocupando o espaço desde o momento da ideia que ele é concebido. Depois que ele chega, ele precisa ter o espaço dele. Coloca uma babá eletrônica, dá um jeitinho, espera ele dormir, mas mantenha o espaço do casal. O filho precisa, é muito bom para a criança que tem os pais com um casal feliz. E quando a mãe parte para o quarto do neném? E não sai de lá é complicado. Isso é muito importante falar, porque também... marca os lugares. Porque o que acontece? Nós precisamos também ter esse cuidado das mulheres. Porque se o neném não vai para a nossa cama, e assim, a gente não quer mesmo... O João nunca foi lá para a nossa cama, a gente colocou isso. Mas eu vou para o quarto dele. Então, eu preciso também... Você está me entendendo? Quando precisa, eu vou para lá. Então, eu creio que tem mães também que passam por isso. Sim. Como a gente reage? Como que você acha que a gente Deixar o espaço dele enfim, isso tudo. Eu me lembrei de uma outra coisa que agora, né, que em clínica a gente vê muito questionamento em relação a ser mãe. E quando chega, já passei por situação de chegar a paciente e dizer assim, primeira entrevista, não me reconheço mais como mulher depois que eu fui mãe. Isso é uma fala muito forte. Porque a maternidade, ela mexe com o quê? Com a criança que nós fomos, ela mexe com o adolescente que nós fomos e com o nosso feminino. Fica isso tudo bagunçado. E se você em casa tiver com dificuldade para reorganizar isso, né, procure ajuda perto de onde você mora, alguém que você confie, para poder falar e começar a colocar cada coisa em seu lugar. Porque maternidade é uma coisa que pode ser maravilhosa, mas mexe muito mais com a cabeça do que muita coisa. E eu acho também legal botar as mulheres que são tão lindas, tão preciosas, elas também começarem a também se olhar um pouquinho. Eu estava já vendo que eu já estava igual gata borralheira em casa. Não se reconhecendo. Não, eu olhava para os pais e falava, Jesus, que luta é essa, né? Eu não fazia uma unha, não me arrumava. Eu falei, gente, meu marido não merece essa luta aqui. Eu tenho que... Então, começar para mim mesmo, também me sentir bem. Então, tem tantas mulheres tão lindas, tão abençoadas, né? Tem o seu valor, né? Colocam toda aquela expectativa só no bebê. É um tempinho também delas também se amarem também, né? Separarem um tempinho também para elas. Eu gostaria muito que você ficasse com a gente, né? Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, vamos ter que ir para o intervalo, mas não perde não, porque tem coisa aqui muito legal que você precisa estar ouvindo. É muito importante que você entenda que nesse momento há um sofrimento, sim, a criança sofre, ela chora porque ela tem que entender o espaço dela, o lugar dela, você sofre, você sente, mas as coisas vão se organizar. Amém. Esse momento de sofrimento, do desligamento, ele vai ser saudável, ele não vai ser para sempre. Que a gente pensa que aquele momento difícil vai ficar para sempre, vai durar uma eternidade. Não vai passar. E uma outra coisa que a gente vai já conversar aqui é quando você realmente precisa de ajuda e quer procurar ajuda, essa ajuda... Uma coisa muito legal, não pode ser de uma colega, de uma vovó, tem que ser uma ajuda profissional, uma ajuda terapêutica profissional. É muito legal que você fique atenta a isso. Agora, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai perguntar para a nossa psicóloga Gabriela Conzedei o seguinte, e quando esse pai não está lá, esse pai biológico não está lá e ela precisa de um apoio nesse sentido? Isso daqui a pouquinho, depois do intervalo.